iniciativa da educação continuada em Recife, né, pelo convite para eu estar aqui novamente. E para mim também é uma oportunidade bem preciosa de estar participando desse movimento, né, de Recife, uma cidade muito querida que tem uma participação importante na minha biografia. Então eu agradeço aí a Cíntia, né, e ao pessoal, ao Fábio, o convite para estar aqui novamente. E quando a Cíntia ela me convidou, né, para falar novamente, logo que eu fiz a apresentação, né, que era o Humano em Emergência, e ela logo me chamou para eu fazer outra, e a gente ficou perguntando o que, que seria, né, e eu, na verdade, eu falei, olha, eu gostaria de fazer algo que, como se fosse uma sequência daquela primeira apresentação. E aí me veio, né, essa questão do aprendizado, e assim, se a gente olhar, né, hoje, assim, nas redes sociais, pelo menos, você vê assim, será que nós vamos aprender com a crise, né? Então, há os mais positivos que acham que nós vamos sair melhores dessa crise, e há aqueles mais negativos que falam, não, nós não vamos aprender com essa crise. Então, como será isso, né? Então, eu acho que é um tema para a gente se debruçar, seria a gente falar um pouco do aprendizado, né? Para a gente. E aí a gente se perguntar: será que nós vamos aprender com esse momento? Então, nesse sentido que então, eu estou trazendo esse tema. E eu gostaria de começar essa reflexão com uma história. Eu não sei se vocês conhecem a Fátima e a sua história, então eu vou contar para vocês a história de Fátima, tá? Então, depois, aí eu vou trazer um conteúdo através de uma apresentação nos slides, né? Mas eu gostaria muito também da participação de todos, tá? Eu vou começar a contar a história de Fátima. Numa cidade do mais longínquo Oriente, vivia uma jovem chamada Fátima, filha de um próspero fiandeiro. Um dia, seu pai lhe disse: Filha, faremos uma viagem, pois tenho negócios a resolver nas ilhas do Mediterrâneo. Talvez você encontre por lá um jovem atraente, de boa posição, com quem possa então se casar. Iniciaram assim a sua viagem, indo de ilha em ilha, o pai cuidando de seus negócios, Fátima sonhando com um homem que poderia vir a ser seu marido. Mas um dia, quando se dirigiam a Creta, armou-se uma tempestade e o barco naufragou. Fátima, semiconsciente, foi arrastada pelas ondas até uma praia perto de Alexandria. Seu pai estava morto e ela ficou inteiramente desamparada. Podia recordar-se apenas vagamente de sua vida até aquele momento, pois a experiência do naufrágio e o fato de ter ficado exposta às inclemências do mar a tinham deixado completamente exausta e aturdida. Enquanto vagava pela praia, uma família de tecelões a encontrou. Embora fossem pobres, levaram-na para sua humilde casa e ensinaram-lhe seu ofício. Desse modo, Fátima iniciou uma nova vida e em 1 ou 2 anos voltou a ser feliz, reconciliada com a sua sorte. Porém, um dia, quando estava na praia, um bando de mercadores de escravos desembarcou e levou-a, junto com outros cativos. Apesar dela se lamentar amargamente do seu destino, eles não demonstraram nenhuma compaixão. Levaram-na para Istambul e venderam-na como escrava. Pela segunda vez, o mundo da jovem ruíra. Mas quis a sorte que no mercado houvesse poucos compradores na ocasião. Um deles era um homem que procurava escravos para trabalhar na sua serraria, onde fabricava mastros para embarcações. Ao perceber o ar desolado e o abatimento de Fátima,
decidiu comprá-la, pensando que poderia proporcionar-lhe uma vida um pouco melhor do que teria nas mãos de outro comprador. Ele levou Fátima para casa com a intenção de fazer dela uma criada para sua esposa. Mas ao chegar em casa, soube que tinha perdido todo o seu dinheiro quando um carregamento fora capturado por piratas. Não poderia enfrentar as despesas que lhe davam os empregados. E assim, ele, Fátima e sua mulher arcaram sozinhos com a pesada tarefa de fabricar mastros. Fátima, grata ao seu patrão por tê-la resgatado, trabalhou tanto e tão bem que se lhe deu a liberdade, que ele lhe deu a liberdade, e ela passou a ser sua ajudante de confiança. Assim, ela chegou a ser relativamente feliz na sua terceira profissão. Um dia ele lhe disse: Fátima, quero que vá a Java como minha representante com um carregamento de mastros. Procure vendê-lo bem e com lucro. Ela então partiu. Mas quando o barco estava na altura da costa chinesa, um tufão o fez naufragar. Mais uma vez, Fátima se viu jogada como náufraga em uma praia de um país desconhecido. De novo, ela chorou amargamente, porque sentia que nada na sua vida acontecia como esperava. Sempre que tudo parecia andar bem, alguma coisa acontecia e destruía suas esperanças. Por que será, perguntou pela terceira vez, que sempre que tento fazer alguma coisa não dá certo? Por que eu devo passar por tantas desgraças? Como não obteve respostas, levantou-se da areia e afastou-se da praia. Acontece que na China, ninguém tinha ouvido falar da Fátima e de seus problemas. Mas existia uma lenda de que um dia chegaria certa mulher estrangeira capaz de fazer uma tenda para o imperador. Como naquela época não existia ninguém na China que soubesse fazer tendas, todo mundo aguardava com ansiedade o cumprimento dessa profecia. Para ter certeza de que a estrangeira, ao chegar, não passaria despercebida, uma vez por ano, os sucessivos imperadores da China costumavam mandar seus mensageiros a todas as cidades, pedindo que toda mulher estrangeira fosse levada à corte. Exatamente numa dessas ocasiões, esgotada, Fátima chegou a uma cidade costeira da China. Os habitantes do lugar falaram com ela através de um intérprete e explicaram que devia ir à presença do imperador. Senhora, disse o imperador quando Fátima foi levada até ele, sabe fabricar uma tenda? Acho que sim, majestade, respondeu a jovem. Pediu cordas, mas não tinham. Lembrando-se dos seus tempos de fiandeira, Fátima colheu linho e fez as cordas. Depois pediu um tecido resistente, mas os chineses não tinham do tipo que ela precisava. Então, utilizando a sua experiência com os tecelões de Alexandria, fabricou um tecido forte próprio para tendas. Percebeu que precisava de estacas para a tenda, mas não existiam no país. Lembrou-se do que lhe ensinara o fabricante de mastros em Istambul, e Fátima então fabricou estacas bem firmes. Quando as estacas estavam prontas, ela puxou de novo pela memória, procurando lembrar-se de todas as tendas que tinha visto em suas viagens. E uma tenda foi então construída. Quando a tenda foi mostrada ao imperador da China, ele se prontificou a satisfazer qualquer desejo que Fátima expressasse. Ela escolheu então morar na China, onde se casou com um belo príncipe e, rodeada por seus filhos, viveu muito feliz. Eu queria agora que quem pudesse assim compartilhar aqui no chat, colocar no chat assim, o que chamou atenção nessa história, ou de que fala essa história?
A Patrícia colocou que fala do destino e do processo de adaptação de Fátima. A Lúcia colocou que fala que as crises nos ensinam. A Duca colocou que sempre haverá um amanhã. A Cíntia colocou que cada etapa que ela passou veio um ensinamento. A Jéssica colocou da resiliência, que toda experiência tem um sentido, que mudança e transformação é um percurso da vida, o Fábio colocou. A Ângela, que a gente nunca deve perder a esperança. A Fátima colocou que ela foi muito resiliente. E a Patrícia, que é confiança que vai dar certo. E a Célia, que os reveses da vida muitas vezes são caminhos para cumprirmos o nosso destino. E a Joana, que toda crise é uma oportunidade para o crescimento. E a Janeide fala que a aceitação que a vida nos traz e como se pode transformar todas as experiências em aprendizado. Então, a Fátima falou de superação e aprendizado com a crise. Então, mais uma vez, essa palavra aprendizado, né? Então, assim, vocês colocaram muitas coisas que eu vou trazer aqui hoje. Então, eu vou, né, você chega, assim, o que é aprender, né? Então, eu vou compartilhar aqui, então, uma tela onde que a gente vai... Vocês estão vendo? Estão visualizando? Estão vendo? Cíntia, tá vendo? Tá. Então, já contei o que é. Então, o que é aprender? Queria que cada um refletisse. O que é aprender? Se vocês quiserem colocar também no chat. Bom, então, aprender é o processo de transformação que o ser humano passa. Então, aprender, desenvolver, transformar faz parte da existência humana. E a gente vai ver que então, aprender seria esse processo, né, de transformação, e que esse processo, no que inclui também transformar e desenvolver, é a vida do ser humano, né? E a gente vai ver que ele nunca decorre por si, mas ele precisa de uma vontade, né? Ele precisa de uma vontade de aprender, né? Vocês viram que Fátima, né? Como que Fátima teve vontade. Então, de vários acontecimentos com ela, como que ela conseguiu aprender de todas as situações novas que foram colocadas para ela. Então, precisa dessa vontade de aprender. E se a gente for pensar nos caminhos do aprendizado, então, a gente poderia dizer que a gente aprende, né, que tem 3 caminhos de aprendizado. Então, a gente tem o aprendizado formal, que é o aprendizado escolar também, mas não só.
Então, é todo o aprendizado onde que a gente, né, por exemplo, você vai fazer um curso, então isso é um aprendizado formal, né? A gente aprende também da vida, né? A gente aprende com o nosso destino, como Fátima, né? Então, assim, vocês colocaram aí que Fátima aprendeu com o destino. Então, essas situações que ela passou foram situações do destino dela. E foram situações que a vida trouxe para ela. Então, ela saiu com o pai, para viajar com o pai e para arrumar um marido. E, de repente, acontece todos os acontecimentos, todos esses naufrágios e com ela. E ela aprendeu dessas situações de vida. E a gente aprende também da gente mesmo. A gente aprende com a gente também. A gente aprende quando a gente também decide fazer um caminho espiritual de desenvolvimento. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses caminhos do aprendizado. Então, o aprendizado escolar, que não é só nos anos escolares, né? Ele ocorre numa qualquer situação organizada e planejada do aprender. Ele tem uma meta pré-estabelecida. Então, eu vou me matricular num curso para aprender algo, para aprender uma técnica, ou para, né, ter uma profissão. Então, ele tem uma meta, né, pré-estabelecida. E eu aprendo algo que vai ser importante para essa minha vida aqui, tá? O segundo tipo de aprendizado, que é o aprendizado que a gente viu aí com a história da Fátima, é o aprendizado com o destino, né? Que seria o aprendizado com a própria vida. Então, nesse tipo de aprendizado, a situação de aprendizado é a vida, é a própria vida, e nessa situação eu vou aprender com a minha biografia, né? Onde eu vou transformar a experiência de vida em conhecimento próprio. E a meta aqui é o meu desenvolvimento, né? É o amadurecimento da minha alma. E o terceiro tipo de aprendizado, então, é o caminho espiritual do autodesenvolvimento, onde que aqui a sala de aula é a minha própria alma, ou seja, eu vou aprender comigo, né? Eu vou aprender comigo mesmo. E é uma situação, né, de exceção que vai ser criada por mim mesmo. Eu me disponho a fazer esse caminho. E nesse caminho eu vou aprender com o mundo espiritual. E aí, se a gente agora olha, né, assim, aqui essa curva biográfica, né, com as fases do desenvolvimento humano, a gente poderia dizer, né, que assim, nessa primeira fase aqui, do 0 aos 21 anos, quando o corpo é que está desenvolvendo, e a gente está educando uma pessoa, a gente está educando, né, os pais estão educando uma criança, aqui é principalmente esse aprendizado formal. Dos 21 aos 42 anos, é principalmente o aprendizado com o destino, né? O aprendizado com a vida. E a partir de 42 anos, nesse momento aqui da vida, assim, é principalmente se eu quero, né, esse aprendizado comigo mesmo, né, onde eu faço um caminho de desenvolvimento espiritual. A vida do adulto, ela geralmente ela é mesclada desses três aprendizados, né? Então, a gente vai sempre, mesmo estando aqui a partir dos 42 anos, eu também vou aprender com a vida, né? E eu também vou aprender do aprendizado formal, né? Assim, se eu estou aberta, eu também vou aprender do aprendizado formal, tá? E é a partir dos 21 anos, né, quando o nosso eu, a nossa individualidade espiritual, ela realmente encarna, né, ela chega, é que o eu vai ficar disponível para ele realizar ativamente, por si próprio, os processos de aprendizado, né? Então, como eu falei, até 21 anos, né, o eu ainda não chegou
né? Não está totalmente encarnado. Então, é a partir dos 21 anos é que o eu vai poder fazer, né, o seu processo de aprendizado mais consciente. E o que eu preciso para aprender? E aí eu gostaria que vocês pensassem também um pouquinho, refletissem. O que a gente precisa para aprender? Eu não consigo aqui ver o chat, mas até gostaria, se alguém quiser colocar. Então a primeira coisa que eu preciso é a vontade de aprender, né? Então, eu preciso querer aprender. Então, isso é algo fundamental. E se a gente pensar até na criança, né, no aprendizado formal, eu preciso também abrir os meus sentidos. Eu preciso também dos meus sentidos para eu poder aprender, né? Porque é através dos sentidos que o mundo vai chegar, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada aspecto. Então, a vontade, o que é a vontade? Né? Esse querer aprender. Então, a vontade, ela é uma força da alma, né? Que ela está relacionada fisicamente com o nosso sistema metabólico motor. Então, assim, a vontade, ela vai depender também de como é que está meu sistema, se eu tenho uma boa alimentação, né, que aí a gente tem a Cíntia, aí, que é nutricionista e que cuida tão bem disso, né? Então, assim, eu vou precisar desse sistema metabólico motor, ele está funcionando bem, né? A atividade física, né, que é algo que vai trazer um calor, né, o movimento, né, que vai trazer um calor para essa região, que vai ativar a minha vontade. E a gente sabe que o nosso eu, ele vive no calor, né? Então, a gente precisa também tanto desse calor físico, né, que vem do metabolismo físico, que vem de uma atividade física, né? Como ele também, ele vai precisar também desse calor também. Eu posso ativar também a minha vontade pelo meu eu, né? Pela minha vontade, pela vontade do meu eu. Eu também posso ativar a minha vontade. E em relação aos sentidos, né? Então, assim, do ponto de vista da antroposofia, a gente tem 12 sentidos. Então, a gente tem então, assim, a gente vai precisar de vivificar esses sentidos, se a gente quiser aprender, a gente vai precisar abrir esses sentidos. Então, a gente tem os 12 sentidos, esses 4, de 1 a 4, né, que são sentidos que são desenvolvidos principalmente no primeiro setênio, de 0 a 7 anos, que vai dar a minha percepção do meu próprio ser, né, do meu próprio ser, que é o sentido do tato, né? O sentido vital, que o sentido vital ele me dá essa sensação de bem-estar ou de mal-estar, ele tem a ver com todos os nossos processos de vida, né? O sentido de movimento, que ele me dá essa possibilidade de percepção do movimento, o sentido do equilíbrio, que me traz essa possibilidade, né, de manter o meu equilíbrio. A gente tem os sentidos medianos que me trazem a percepção do mundo, né? Então, esses 4 daria a percepção de mim mesmo e da minha corporalidade. Então, a gente tem os sentidos medianos, que são o olfato, né? O paladar, a visão e o sentido térmico, que eles me dão essa percepção do mundo. Então, esses 3 primeiros que eu falei, eles são mais, né? Eles são conhecidos. Agora, o sentido térmico, ele me dá essa percepção do calor ou do frio, né? E como é que eu tô, como é que eu vou regular a minha temperatura através dessa percepção do calor ou do frio.
E a gente tem, e esses sentidos, eles são desenvolvidos principalmente dos 7 aos 14 anos, e a gente tem os sentidos que a gente chama de sentidos superiores, que nos permitem perceber o outro, né? E eles são o sentido da audição, então, através da audição, através de escutar uma voz, por exemplo, eu posso perceber como é que o tom da voz, né? Qual que é o tipo, o que me passa aquele tom de voz, se é uma, né, se é uma voz mais que está mais triste ou que está mais alegre. Então, me passa algo sutil através, né, do outro, através do que eu escuto dessa voz. A gente tem também o sentido da palavra, que é diferente, né? Através da palavra eu posso compreender o que o outro está expressando através da sua fala, que é uma coisa diferente de escutar, né? Eu tenho também o sentido do pensamento alheio, que é esse sentido que me possibilita entrar no pensamento do outro, assim. Por exemplo, quando eu leio um poema e eu percebo o que é que aquele poeta ele quis expressar com o poema, eu entro no pensamento do outro, daquele poeta ou de um escritor, por exemplo. E o sentido do eu, né, do eu alheio, que é esse sentido que me faz perceber que existe, que eu estou diante de outro ser humano, né, que eu percebo o eu do outro. Então, a gente precisaria, né, para a gente aprender, a gente precisaria de ativar esses dois sentidos, né, a vontade e os sentidos, né, abrir os sentidos. E aí, gente, como é que vocês acham? Então, assim, a gente já viu a gente já viu como que a gente aprende, os caminhos do aprendizado, a gente viu o que eu preciso para aprender, né? Que eu preciso de uma vontade, eu preciso do desejo, da vontade de aprender, mas eu preciso também abrir os meus sentidos para que eu possa aprender. Mas como se dá o processo de aprendizado, né? Então, será que só isso está garantido? Assim, qual que é o processo de aprendizado? Então, o processo de aprendizado, ele vai se dar através da transformação dos processos vitais, que a gente vai ver que são 7, em processos de aprendizado, tá? Então, eu vou falar sobre isso agora, né? Então, quais são os 7 processos vitais? Então, são processos que existem, né, em nós, no ser humano, e que são importantes para a vida, para que a gente mantenha a vida. São processos orgânicos. E quais são esses processos? Então, é a respiração, né? Claro, a gente, né, quando a gente chega no mundo, a gente respira, né? Assim, então, é fundamental, se a gente não respira, né? Nós vamos morrer, né? Então, a respiração, o aquecimento. Então, esse ar, quando ele entra no meu nariz, ele é aquecido, né? O nariz ele vai aquecer esse ar. Outro processo que é fundamental é a alimentação. Então, para eu estar aqui, né, viva e para manter a vida, eu preciso me alimentar. O quarto processo seria a segregação. Então, a substância da qual eu me alimento, ela vai precisar de ser individualizada. Então, assim, uma laranja que eu chupo, ela vai precisar de se transformar no meu corpo, né? Ela vai precisar de ser transformada em Fernanda, né? Em algo individualizado, né? Uma proteína que é minha. Eu preciso depois de manter esses processos, né? Então, esses processos vivos. Então, existe uma manutenção que a gente vai ver que ela é feita principalmente à noite, né? Quando a gente é regenerado através do sono, esses processos vitais são regenerados. A gente precisa de crescimento, então a gente, né? Não só a criança está em crescimento, mas a gente está, né, sempre tem células aí que estão crescendo, se multiplicando, então a gente tem crescimento e também reprodução, né, que é essa reprodução que existe o tempo todo nas nossas células, né, que é criação de algo novo e também a criação de outro ser, né, através da reprodução mesmo. E aí, isso, então,
Quando, então, o eu age sobre isso, e ele vai, então, transformar esses processos em processos de aprendizado. Então, o perceber está ligado à respiração. O ligar-se tem a ver com o aquecimento. Então, para eu aprender, eu preciso perceber, eu preciso me ligar àquilo que eu estou percebendo. Então, perceber, a gente viu que tem a ver com sentidos. Né? Eu preciso de estar com os meus sentidos abertos para eu perceber, para eu captar algo, né? Depois, mas aí eu preciso de me ligar àquilo que o meu sentido está captando, eu preciso me ligar a isso. Eu preciso fazer um processo de assimilação daquilo que eu estou captando, que isso é um processo digestivo, tem a ver com o nosso processo de digestão, é um processo de digestão. Aquilo que eu captei, que eu me liguei e que eu digeri, agora eu preciso individualizar. Esse aprendizado tem que se tornar em algo meu, algo que eu individualizo. Porque, inclusive, se eu não faço essa individualização, pode ser só um processo que fica repetindo, pode ser, por exemplo, um condicionamento. Eu aprendo a fazer algo e faço por condicionamento, mas ele precisa de passar por um processo de apropriação, de eu transformar aquela coisa em algo que é minha, né? E aí eu preciso exercitar aquilo que eu individualizei, eu preciso de exercitar aquilo que eu peguei, aquela ideia que eu tive nesse processo, algo novo que eu percebi no processo 4, eu preciso de exercitar aquilo, senão aquilo vai desaparecer. Né? Então, por exemplo, a Fátima, ela, né, aprendeu a afiar. Então, ela tinha que, depois que ela aprendeu a afiar e que demorou, ela, né, começa a aprender percebendo como é que fia, que alguém ensina para ela. Né? Ela precisou, depois, de se ligar nisso, tentar várias vezes e errar, que é esse processo de digestão, e depois ela individualiza esse processo, ela aprende a fazer aquilo, mas aí, para ela não perder, ela vai ter que exercitar e vai ter que continuar afiando para que ela não perca aquela capacidade. E depois essa capacidade, ela vai crescendo, que é o processo 6, que é o crescimento de capacidades, e muitas vezes, então, ela vai começar a fazer, essa capacidade, inclusive, vai se transformar em outras coisas, inclusive, e aí ela pode criar uma coisa nova. Então, ela vai, inclusive, aprender a fazer coisas novas com aquela capacidade que ela adquiriu, tá? Então, eu vou trazer, né, então, passar aqui por esses 7 processos. Então, o primeiro processo seria, então, esse processo de perceber, né? O primeiro processo, todo o processo de aprendizado, então, ele se inicia através dessa percepção, através da observação do mundo, e esse mundo, ele vai fluir para dentro de nós através dos 12 sentidos. E quem que é o mundo? É o mundo lá fora, sou eu, né? É também o outro, né? Eu posso aprender do outro também, mas nem tudo, é claro que a gente não dá conta de perceber tudo que está acontecendo, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde a gente tem tanta informação, onde a gente tem tantas, né, coisas que estão, né, à nossa exposição de informação. Mas uma parte disso vai ser levada para dentro de mim, né? Então eu vou me ligar a determinadas coisas que eu percebi, e aí começa o meu processo de aprendizado. Na verdade, assim, todo o processo de aprendizado, ele é uma respiração. Embora, assim, a gente chama de respiração esse primeiro passo, mas todo o processo, ele acaba com uma expiração. Quando eu crio, eu expiro aquilo que que eu aprendi do mundo com os meus sentidos, e no final desse processo eu crio algo novo. Então, ele acaba como se ele acabasse também com uma expiração. Mas, assim, esse primeiro passo, então, ele tem a ver com essa percepção. Né? E o que precisa? O que eu preciso? Então, aqui também eu preciso ter uma vontade. Eu preciso ter os meus sentidos abertos, como a gente falou, mas eu preciso também
Por exemplo, quando eu estou escutando alguém, eu preciso levar a minha atenção àquela pessoa que eu preciso levar uma vontade, um desejo de prestar atenção a que o outro, por exemplo, está falando. Né? Então, a mesma coisa, eu preciso levar uma vontade para eu perceber qual que é a cor, ou qual que é o som que eu estou percebendo. Né? E uma condição para que a gente possa se manter aberto para o aprendizado, né? E esse é o primeiro passo, é eu vivificar, estar sempre vivificando os meus sentidos, né? E aí a gente sabe que tem muitos poetas que eles trazem muito essa questão dos sentidos, né? Da importância de eu estar vivificando esses sentidos. Então, por exemplo, Cecília Meirelles diz: renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para visões novas. Então, a gente tem, por exemplo, Fernando Pessoa, né? Que eu acho que é Alberto Caeiro, que ele fala que a gente não pode abrir a janela, né? E ver o mundo se a gente só tem a filosofia. Né? Então, que a gente precisa de sentidos, né? Para ver o mundo. Pablo Neruda, né? Ele tem um poema que se chama Ode à Cebola, e que Rubem Alves ele faz um texto lindo sobre isso, né? Quando uma paciente chega no consultório dele e fala que está ficando louca porque ela estava cortando uma cebola e de repente ela viu uma cebola. E ela viu a beleza de uma cebola. Esse é um texto lindo do Rubem Alves, onde ele toca nessa questão dos sentidos, né? Da gente estar aberto para a gente ver realmente, porque a gente se acostuma com a visão e é como se depois a gente vê mais o conceito do que realmente o que a gente está vendo. Então, é um exercício a gente exercitar, estar realmente novo, né? Se abrindo todos os dias, assim, os sentidos para o novo, para aquilo que está acontecendo e que nunca é igual. E aí isso então tem a ver com um ato de vontade, de eu querer ver, de eu querer estar presente para ver, mas tem a ver muitas vezes também com o processo artístico. A arte também me ajuda a permanecer viva nos meus sentidos, né? Uma segunda coisa, então, o segundo processo, então depois eu preciso me ligar àquilo que eu percebi. Tá? E aí, então, eu me ligo ao que foi aprendido pelos sentidos. Então, eu vou começar a criar uma relação com aquilo que eu aprendi pelos sentidos. E no orgânico, né, no processo orgânico, quem faz isso é o controle térmico, que regula a nossa temperatura. Então, quando está quente, o corpo ele tenta esfriar. Né? E o contrário, né? Quando está frio, o corpo faz algum ajuste para se ajustar àquela temperatura de fora, né? Então, e nesse processo de aprendizado, é algo que eu faço, que eu vou ajustando. Por exemplo, se nesse momento aqui, se de repente eu causo uma antipatia para alguém, né? Então, eu não vou me ligar ao que está sendo falado, então eu vou precisar de me ajustar. Então, eu vou precisar de falar, não, mesmo que me seja antipático, às vezes, a pessoa, eu vou tentar ficar atento, porque senão eu posso perder o aprendizado. Né? Então, e tem a ver com isso, assim, eu vou ajustando, porque esse passo aqui, o sentir, tem a ver com o sentir. Né? Então, assim, muitas vezes a gente tem uma facilidade de se ligar ao algo, né? Pelo sentimento, mas se também eu tenho um sentimento negativo, isso pode, às vezes, me dificultar de eu me ligar a algo que seria interessante para eu aprender. Né? E aí tem um poema da Adélia Prado, que ela diz assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café,
Deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Então, nesse momento aqui, eu me ligo, né? Assim, eu me ligo com o meu sentimento, aquilo que está me chegando pelos sentidos. Né? Então, a mãe da Adélia Prado, né? Ela se ligou a como o pai estava chegando, né? Então, ela estava aberta para ver como que o pai estava chegando ali do trabalho, percebeu que ele estava cansado, né? E foi fazer pão e café para o pai. Então, assim, é esse me ligar àquilo que eu estou percebendo, né? E isso é algo que tem a ver com a força da alma do sentir. E o terceiro passo, né, para que eu aprenda, a gente vai ver que são 7 passos, né, que eu complete o processo de aprendizado. Então, além de eu me ligar, é eu assimilar. E assimilar tem a ver com o processo orgânico que é da alimentação. E aí, gente, aqui é um processo de digestão mesmo. É um processo de que eu tenho que digerir aquilo que foi apreendido. E muitas vezes isso acontece de uma maneira inconsciente, ele pode ser mais ou menos consciente, mas muitas vezes aquilo que eu aprendi, que eu me liguei, eu vou precisar de digerir, porque muitas vezes ele não é exatamente aquilo que eu pensava, não é exatamente aquilo que eu sentia, eu vou ter que digerir ali com as minhas coisas. É um processo de digestão, e aqui vai precisar também desse processo digestivo orgânico, né? Então, por exemplo, às vezes acontece isso, às vezes a gente tem uma má indigestão e não foi de algo que a gente comeu, que a gente se nutriu, foi algo que a gente viu, que a gente percebeu, de alguma, né, de alguma percepção. Então, aqui, esse processo de digestão mesmo física, ele pode ajudar. Então, isso aqui é tão importante, né, a nossa digestão estar acontecendo de uma maneira saudável, né? A gente ter um processo digestivo de uma maneira saudável, isso vai ajudar a eu assimilar aquilo que eu percebi e aquilo que eu me liguei. E o quarto passo, gente, é um passo fundamental, é um passo importantíssimo para eu aprender algo novo, que é essa individualização, né? Então, organicamente, fisiologicamente, é o processo que vai dentro de mim decidir aquilo que vai ser aprendido, ou seja, que vai ser absorvido e o que vai ser excretado, né, pelas fezes ou pela urina. Então, a mesma coisa acontece no processo de aprendizado. Então, esse é um momento do aprendizado onde que, de repente, sabe aquela coisa, nossa, eureka, nossa, assim, algo novo surge, né? Então, depois que eu me abri para algo com os sentidos, que eu me liguei àquilo com o sentimento, que eu digeri aquilo que eu aprendi e me liguei. Aí, de repente, vem algo novo, algo que é meu, algo que é uma individualização do processo que estava acontecendo. De repente, se individualiza. Né? Então, aquilo que eu já tinha até trago, processos de aprendizado podem acontecer sem esse processo, sem esse passo 4? Pode, mas eles vão ser mais superficiais, eles não foram individualizados. Então, muitas vezes é um hábito, mas que realmente eu não incorporei, né? Algo que eu não trouxe realmente para mim, de repente eu saquei e falei, nossa, eu preciso fazer atividade física, né? Né? Não é porque o médico mandou, não é eu, assim, ou eu tive uma ideia, vem algo novo, nossa, eureka. Então, assim, é esse momento de individuação aqui é um passo muito importante. E eu trouxe essa imagem para vocês, essa foi uma imagem que eu trouxe da internet, eu não consegui fazer isso aí do PowerPoint, né? Que esse é como se fosse um looping, né? Vocês estão vendo? Então, assim, a gente começa aqui na observação, abrindo os sentidos, né, para o aprendizado. A gente começa a se relacionar com aquilo que eu observei através dos sentidos. Então, eu me ligo naquilo e começo a me relacionar. Aquilo eu precisa de passar por um processo de digestão.
E aí, o próximo passo é um loop mesmo, assim. É um momento onde que eu vou individualizar aquilo que eu percebi, me liguei e digeri, tá? Então, assim, esse aqui, ó, tá vendo que esse aqui, agora o processo vai dar, né, um outro encaminhamento, assim, é um momento, assim, né, de virada. É realmente um momento de virada. Aqui a gente vira. Aqui algo acontece. Aqui eu uni uma coisa com a outra e, poxa, aqui está a chave para a vacina do Covid. Aqui, olha aquela proteína. Isso, esse processo aqui, esse momento aqui do aprendizado, ele é fundamental. Fernanda, E o quinto passo, né, que é o... Fernanda, né? Oi. você podia afastar um pouquinho mais a câmera, você da câmera, porque a gente está te vendo completamente partida no rosto. Assim? Mais um pouquinho. Você se afastar, pode baixar um pouquinho. Assim? Mais um pouquinho ainda. Melhorou. Muito obrigada. Melhorou? Melhorou. Então, e agora, então, aquilo que eu, né, que individualizou, aquilo que veio assim, como uma eureka, como uma ideia nova, como algo novo, né, que eu falei, nossa, realmente, como se eu me apropriasse de algo né, não, de repente eu aprendi algo, agora eu preciso exercitar, né, porque senão isso pode se perder, esse novo. Eu preciso de exercitar em cima disso. Isso organicamente, nos nossos processos, tem a ver com a noite, né? Que é quando a gente vai dormir e aí todo o nosso desgaste do dia, ele é regenerado, né? Né? Nosso corpo é todo regenerado do desgaste do dia, né? Então, agora eu tenho que cuidar disso, a gente tem que se ocupar de se exercitar daquilo novo que chegou para mim no passo 4, que é o passo de individuação, né? Então, aquilo que eu consegui essencializar, que eu falei, nossa, agora, aí eu preciso exercitar, né? Então, por exemplo, eu preciso, né, como eu falei, a Fátima precisou exercitar muito ali o mastro, né? Porque assim, no momento que ela aprendeu a fazer o mastro, que ela estava percebendo como os outros faziam, e que ela se ligou a isso, e que ela passou primeiro um caos para poder digerir como é que chegava em fazer, agora ela precisa exercitar para que ela não esqueça como é que faz um mastro, né? Ou como é que faz uma corda. Então, ela precisa de exercitar, porque senão essa capacidade ela pode perder, né? E o sexto passo é o crescimento dessa capacidade. Então, essa nova capacidade agora ele vai crescer. Então, tudo aquilo que é vivo no corpo, né? Ele morre, se renova, cresce e se metamorfoseia. Então, aqui, né, tudo que é vivo, então o crescimento aqui, ele não tem a ver só de acúmulos, né? Tem algo novo também que começa a transformar. Então, eu começo a fazer algo dentro daquele processo que eu aprendi, aquele processo também, ele sofre uma metamorfose, não é só repetir, 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 ele começa também a sofrer uma metamorfose, né? Então, assim, o segredo para que ele possa também fazer essa metamorfose, porque se a gente observar todos os processos, né, da natureza, principalmente numa planta, a gente vê essa metamorfose. Não é só o crescimento, crescimento, crescimento. A gente vê, né, que tem um momento que a folha vai fazer uma metamorfose, né? E que vai vir a flor, né? Então, assim, né, a flor vai vir a semente. Então, né, vai vir o fruto, que vai vir a semente. Então, a gente vê que é um processo de transformação, né? Tudo que é vivo, ele sofre esses processos de polaridade, de ampliação e de metamorfose. E aí, o segredo para o crescimento dessa capacidade é a gente também, isso também a gente tem coisas que a gente vai precisar deixar morrer, né?
E aí a gente vai para o sono para que isso depois surja de uma maneira diferente, com uma nova capacidade, né? Então, assim, o crescimento não é só ir acumulando, né? Ele vai também passar um processo de metamorfose, como tudo que é vivo, né? E a última coisa, o último processo, né, que seria o final do processo, que é resultado de todos os processos anteriores, é a gente, então, criar algo novo. Então, uma vacina foi criada, né? Então, eu poder criar, por exemplo, né? Então, assim, eu poder criar algo novo. E o perigo aqui é eu criar sempre a mesma coisa, de não ser algo original, né? Mas ser só uma repetição daquilo que eu já sei criar, né? Mas assim, será que eu posso realmente criar algo novo? Será que eu posso ter? E esse algo novo não é só uma criação, assim como a gente está falando, tipo uma vacina. Mas será que eu posso, por exemplo, me relacionar de uma maneira diferente? Isso é uma criação nova também, né? Será que eu posso transformar a forma que eu estou lidando, né? Assim, com uma determinada situação da minha vida? Será que eu posso transformar essa situação da minha vida e lidar de uma maneira diferente? Então, assim, tem a ver com essa capacidade, né? Se eu faço o processo todo, então agora eu posso criar algo novo e que não é necessariamente né, algo assim que se possa ver. Muitas vezes é uma nova forma de viver, é uma nova forma de me relacionar comigo, com outra pessoa ou com uma situação de vida, né, que eu possa estar vivendo, né? Bom, então o Dolstein, né, ele tem esse poema, né, que esse, na verdade, ele está falando, né, para mim desse processo, né, quando ele fala que perseverar é aprender, aprender é praticar, praticar é repetir, repetir é vivenciar, vivenciar é crise, crise é prova, prova é fortalecimento, fortalecimento é criar no novo, criar no novo é transformar, e transformar é início e fim ao mesmo tempo. E aí, onde é que podem estar as barreiras do aprendizado, né? Então, muitas vezes a gente não vai aprender, né? E as barreiras do aprendizado, elas vão estar na alma, né? Elas estão no nosso pensar, sentir e querer. Né? Então, a gente viu que para a gente aprender, a gente precisa dos sentidos, né? A gente precisa de vivificar os nossos sentidos, a gente precisa de se abrir os nossos sentidos, mas a gente precisa também da vontade, né? De aprender. Mas quando a gente começa o processo, a gente vai enfrentar barreiras, né? Como o Stein fala, crise, né? Crise é aprendizado. A gente vai entrar em crise. Crise com o quê? Com as nossas barreiras para a gente aprender. E essas barreiras estão dentro da gente, estão na nossa alma, estão nas forças da nossa alma, que é o pensar, o sentir e querer. Então, muitas vezes eu não vou completar o processo de aprendizado, porque eu vou ficar agarrado, que em Minas tem esse termo de agarrar, né? Então, assim, eu vou agarrar aí em algum processo, em alguma dessa força da minha alma, ou no pensar, ou no sentir, ou no querer, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né, assim, no pensar. Então, o pensar, né, é uma força da alma, né, que ela está ligada, ela é ancorada no nosso sistema neurosensorial, né, que é a cabeça e os órgãos do sentido, e através do pensar eu posso acessar a verdade espiritual do mundo, né? Então, o pensar é essa relação do eu com o mundo espiritual. Mas só que aqui no pensar estão as nossas crenças arraigadas, né? Ou não, mas estão as nossas crenças, os nossos padrões de pensamento.
E todos nós, mais ou menos, nós vamos ter barreiras aqui, né? Porque nós somos formados muito unilateralmente. Então, a gente tem algum tipo, muitas vezes, de crença que vai nos impedir de aprender determinadas, né, em determinadas situações, né? Então, todos nós, a gente tem mais ou menos barreiras aí no pensar. E aí, como é que eu posso melhorar essa barreira? É o cuidar da minha capacidade de observação objetiva com os 12 sentidos e do desenvolvimento do pensar. E aí a gente tem, dentro da literatura antroposófica, né, inclusive vocês fizeram, né, dentro dessa educação continuada em Recife, vocês tiveram um momento com a Iracema, onde que, né, foi abordado esse tema, né, assim, desse processo da meditação e do processo do pensar, né? Inclusive ela falou desse livro, né, da educação prática do pensamento. Então a gente tem na literatura antroposófica, a gente tem muito recurso para que a gente possa trabalhar, para que a gente trabalhar o nosso pensar, para que ele permita, ele seja mais permeável ao aprendizado, né? Bom, e a segunda barreira está no sentir, né? Aqui é a relação de eu comigo mesmo, né? O sentir, ele nos leva ao contato com as nossas dores. Então, muitas vezes, a gente vai ficar agarrado na nossa dor, né? Todos nós temos dores, né? Que vieram com a gente nessa existência, onde a gente já trouxe dores, onde dores que a gente adquiriu com a nossa biografia. E esse autor, né, do qual eu me baseei para fazer esse conteúdo para vocês, ele fala que o desenvolvimento propriamente dito tem lugar na vida dos sentimentos. Então, assim, e realmente, assim, todos nós temos uma dor, né? Então, tem algo que dói em nós. E aí, muitas vezes, quando chega nisso, quando vai tocar nisso, a gente vai se fechar para aprender, né? Porque é doloroso. E aí, só para vocês, assim, para eu dar até um exemplo em relação a isso, eu fiz durante muitos anos um trabalho com profissionais de saúde, né, do SUS, inicialmente em Aracaju e depois em Belo Horizonte, aqui no SUS de Belo Horizonte, que se chamava Oficina de Desenvolvimento Humano. E era um processo onde eram 12 encontros semanais, onde que o objetivo era aprender, né, sobre o ser humano e despertar as forças de saúde do profissional de saúde. E eu começava com a história de Fátima, porque assim, o primeiro dia era justamente a gente refletir sobre o aprendizado e me abrir para esse aprendizado que a gente ia começar, né? E aí, eu me lembro que, então, uma vez, tinha uma participante num grupo que estava iniciando, e que depois que ela escutou a história de Fátima, ela não voltou para a oficina. E por quê? Porque ela tinha uma história de vida muito parecida, assim, tinha algo que tinha acontecido com ela, e depois ela me falou, que fez com que essa história ligasse ela a um sentimento muito doloroso de algo que tinha acontecido com ela. Então, ela não deu conta de ficar na oficina, né? Porque ela escutou essa história, por causa da história de Fátima. Então, no sentir ali, muitas vezes, a gente vai vivenciar coisas, né? E que às vezes a dor é tão grande, onde a gente vai se fechar. E aí criou-se uma barreira para eu aprender, né? Então, assim, e aí qual seria a solução? Eu, através da compreensão da minha vida, né, eu poder transformar essa dor, eu liberar essa dor, que a dor tem a ver com o nosso, né, com o nosso destino, tem a ver com o nosso caminho, né? Mas eu poder transformar e liberar essa dor, né? E atrás da dor vem o amor, né? E eu me lembrei aqui também de uma história que quando eu trabalhava aqui no SUS, em Belo Horizonte, eu comecei a fazer biográficos com pacientes com dor crônica,
E aí eu atendi uma mulher, na época ela tinha 57 anos, ela tinha uma dor crônica, e ela tinha uma vida, ela tinha tido uma vida assim, muito difícil, né? Assim, ela foi conhecer o pai com uns 11 anos e ter o primeiro sapato com 11 anos. Ela teve assim, um primeiro sepênio. A mãe tinha problema psiquiátrico, ela era cuidada pela avó, uma situação socioeconômica muito difícil, mas a dor dela não era essa. Né? A dor dela é que aos 13 anos então ela fica grávida e a avó então doa esse filho dela. E ela depois disso ela inclusive vai morar na rua e ela encontra, né, como destino aí, né, de Fátima, ela encontra aí uma pessoa que acolhe ela da rua e se casa com ela e ela tem vários filhos, mas ela nunca esqueceu desse evento. E o evento não foi que a avó pôs ela para fora de casa. É onde está esse filho? Essa é a dor dela. Né? Onde está esse filho que foi dado? Então, assim, a nossa biografia, ela tem, né, a gente tem uma dor maior ou menor. E muitas vezes nesse processo de aprendizado isso vai, né, a gente não consegue, assim, às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue transpor essa dor, né, e aí isso vai ser um motivo para a gente né, não permitir esse processo de aprendizado. E o terceiro aspecto, a terceira força da alma é a nossa vontade, que aí ela tem mais a ver com a relação de eu com o mundo, né? Então, geralmente, a gente tem, o que a gente vê é uma paralisia da vontade, né? Porque quando eu vejo algo novo e quando eu aprendo algo novo e que eu vou agir no mundo, e principalmente quando isso é novo, eu tenho medo, né? Como que isso vai ser recebido? Será que isso é isso mesmo? Né? Então, assim, eu vou precisar de uma coragem para eu agir, né? Porque, assim, aquilo que eu descobri que é novo, aquela minha decisão, eu vou precisar de colocar isso e é novo. Então, como é que o mundo vai reagir? Então, eu preciso dessa coragem. E aí, como que eu vou sair disso? É superar o medo através da coragem, né? E aí também, para eu superar esse medo, posso fazer um caminho artístico, muitas vezes grupo de estudo, trabalhar com projetos, né? E aí uma coisa muito interessante, e eu acho que esse grupo aqui de Recife está proporcionando, e que eu tenho percebido, que como a gente está isolado, então grupos de estudo, a Cintia até falou no início, quando ela abriu, eu acho que só de estar aqui, nós estarmos aqui, isso é muito especial, né? Então, assim, isso desperta algo em nós, isso nos dá uma força de coragem. É como se a gente sentisse que a gente, né, a gente tem um grupo aí e que a gente pode se fortalecer nesse calor, como a Cíntia falou também no início. E a gente tem, eu mesmo tenho participado de um grupo que está estudando a medicina antroposófica desde que quando começou a pandemia. No início eram todos os dias, era diário esse grupo. Né? Tem algumas pessoas que estão aqui, que estão participando desse grupo. Então, inicialmente era diário, né? Depois passou para 5 vezes na semana, e hoje ele é uma vez por semana. Então, assim, mas eu percebo como isso nos fortalece, assim. A gente vê que nós somos, né? Nós temos uma egrégora, a gente faz parte de um grupo e a gente pode se fortalecer para a gente atuar no mundo, né? Porque aqui é a minha vontade, né? Onde é essa barreira do aprendizado que tem a ver com a vontade. Então, e aí agora eu gostaria de devolver para vocês, né? Qual que são as resistências que mais apresentam no caminho de vocês no seu processo de aprendizado? Elas estão mais aonde? Estão no pensar? Elas estão no sentir? Elas estão no querer? Vocês podem, eu acho que né, seria bom se vocês colocassem no chat, embora eu não estou vendo, mas eu acho que era bom, depois a gente pode, né, também conversar um pouco. E o quanto que eu estou disposto, né, a me empenhar
para superar essas minhas resistências, né? Para as minhas barreiras do aprendizado, né? Que estão na minha alma, né? Então, e quando não ocorre o processo de aprendizado? Né? Ou quando ele ocorre superficialmente, quando a gente, como a gente até falou, aí pode trazer um condicionamento, né? Algo que assim, que eu posso até fazer e repetir, mas não é algo que eu individualizei. Né? O nervosismo, esse termo nervosismo ou estresse, muitas vezes ele tem a ver com isso, com essa não continuação do processo de aprendizado. Ou seja, eu percebo muito, os meus sentidos, né, estão entrando muitas coisas pelo meu sentido, mas eu não me ligo a elas, ou eu não consigo digeri-las, então não consigo essencializá-las ali, passar pelo passo 4. Né? Então, a primeira coisa, muitas vezes, é o estresse, né? Ou é o chamado nervosismo, né? Onde eu não vou... são muitas coisas novas, mas que eu até apreendo, às vezes ligo ou não, mas eu não consigo digerir e chegar aí nesse passo 4. Né? Então, uma das consequências é isso. E se esse processo continua e eu continuo não aprendendo, isso é uma coisa da vida, né? Que a gente vai ver isso também quando a gente entende muito o processo de saúde, doença, vendo a biografia, eu posso adoecer. Então, muitas vezes, o adoecimento é algo que faz com que eu, de novo, eu acorde para a vida. Né? De novo, eu possa, então, me aprender com a vida. De novo, eu abra mais os meus sentidos, né? Que a minha vida estava mecânica, eu estava levando a vida, mas eu não estava realmente, né, aprendendo da vida. Então, muitas vezes, uma doença, ela vai fazer esse processo, de me acordar, que eu queira aprender com a vida. E, às vezes, é um acontecimento, né? Então, uma separação, uma mudança de trabalho, uma mudança de casa, uma perda de emprego, uma pandemia, né? Então, que faz com que a gente, então, de repente, a gente pare, né? E se pergunte, né? O que é que está acontecendo com a humanidade? Né? E aí eu começo a ver realmente o que está acontecendo com a humanidade, o que é que agora, o que é que eu posso fazer, então, né? Então, traz uma consciência, muitas vezes, né, essa crise, né, e alguém colocou, né, no início ali, quando eu perguntei da história da Fátima, então, muitas vezes, essa crise, ela vai trazer uma oportunidade de aprendizado, né? Então, é uma oportunidade, né? No ideograma chinês, crise também é o mesmo ideograma para oportunidade. Então, muitas vezes, é através disso que eu vou que eu vou abrir de novo para um aprendizado, para fazer um processo de aprendizado. Bom, e quando acontece? Então, assim, o que eu trouxe para vocês foi uma notícia que saiu hoje, uma notícia muito quentinha, né? Que é essa notícia que saiu hoje no BBC, na BBC do Brasil, né? Que fala que justamente sobre a vacina, né, onde tem um brasileiro que está envolvido. Mas eu quis trazer para vocês essa notícia porque ele fala um pouquinho aí desse processo dele. Então, olha, esse mestre em saúde pública, o médico infectologista Pedro Folegatti, já trabalhou pesquisando doenças tropicais, infecciosas e parasitárias no Brasil, na Tanzânia, na Uganda e no Reino Unido, antes de se tornar um dos cientistas do instituto que leva o nome do inventor da vacinação, na Universidade de Oxford. O ponto alto da carreira, no entanto, começou em fevereiro desse ano, quando Folegatti se tornou um dos responsáveis pelas milhares de testes que vêm sendo realizados no desenvolvimento de uma das vacinas mais promissoras contra o novo coronavírus. Olha o que ele fala do processo dele, né? Como é que é isso aí, a gente tem que se dedicar. Temos trabalhado dia e noite, fim de semana, feriado,
desde o final de fevereiro para fazer esses ensaios clínicos acontecerem. Conta um médico de 34 anos que tem dormido, em média, 4 horas por noite em entrevista por telefone da BBC News Brasil. Então, esse empreendimento teve notícia no mundo inteiro, né? E, então, assim, o que eu quis trazer é essa notícia, assim, que para chegar nisso, né? Então, só dele estar falando aqui, desde fevereiro, que ele dorme 4 horas por dia. Então, assim, o novo, né? Esse novo que pode surgir, ele precisa desse empenho, né? Ele precisa de eu querer, né? Primeiro daquele querer e dos sentidos. Ele precisa desse empenho, realmente, para que eu realmente possa trazer algo novo. E isso vai desde uma coisa bem grande, que é uma vacina, que é algo grande, mas desde coisas muito simples no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente, né, não aprende e vai arrastando as situações, né? Bom, então aprender, né, na verdade, é se apropriar, né? Então é esse processo de transformar, né? E de transformar esses processos vitais em anímicos, né? E depois em consciência, né? Bom, então, sugestões para a gente poder manter o nosso aprendizado ativo. Então, diariamente, né, a gente vê isso, assim, da importância da retrospectiva. Eu trouxe isso também quando eu falei a primeira abordagem, né, do humano em emergência, assim, da importância dessa retrospectiva, e nessa retrospectiva, onde que a gente passa o dia de trás para frente, e aí eu posso me perguntar todos os dias, o que que eu aprendi hoje? E como eu aprendi? Isso também vai me falar, vai ver assim, como que eu aprendo, né? Cada um, tem gente que vai aprender mais, primeiro, através do pensar, de conceitos, outros vai aprender mais da vida, né? De situações da vida. Então, assim, como? O que que é que me desperta mais para o aprendizado, né? Outra de algo, outra do outro, né? E, e aí, e a partir disso, do que eu aprendi, quais perguntas ou pensamentos novos me ocorreram? O que de novo pode ter me vindo daquilo de novo que eu vi, né? E o que eu posso também levar isso para a minha vida? O que eu posso transformar na minha vida com esse aprendizado? Então, assim, uma vez eu assisti uma palestra que eu achei muito significativa com a Cláudia Glucker, né? Que era uma palestra sobre medo, e ela, num determinado momento, ela fala que um dia que eu não aprendi nada é um dia morto. Então, assim, na verdade, a gente tem muitas oportunidades de aprendizado, né? Todos os dias. A gente tem muito, mas é isso, a gente, né, vai precisar de levar mais atenção para os nossos sentidos e mais vontade de aprender, né? Bom, e esses 6 exercícios colaterais, né? Então, assim, esse autor que eu me baseei, então ele fala nele, né? Que ele seria uma forma também da gente exercitar as nossas forças da alma, né? O pensar, sentir e querer, né? E mantê-los mais saudáveis, né? Que é o controle do pensar, que é aquele exercício de eu observar um objeto bem simples, né? Todos os dias, durante um mês, durante 5 minutos. O controle da vontade, que seria aquele exercício de eu marcar uma hora para fazer uma atividade bem simples, todos os dias às 3 horas da tarde eu vou mudar a minha pulseira de braço. Né? Coisas muito simples, mas que precisam muito da minha vontade, da atenção da minha vontade. O controle da expressão do sentimento, que seria algo que decorreria no dia, né? Eu prestar atenção no meu sentimento. Geralmente a gente não sabe o que a gente está sentindo, né? A gente não está em contato com esse nosso mundo de sentimento, né? A não ser que sejam sentimentos muito intensos, assim. Mas assim, qual que é o meu sentimento, né? E aí isso eu posso até levar para a noite também. Qual que é a tônica? Qual foi a tônica do meu dia, no sentido assim, qual foi
qual que foi o sentimento que predominou nesse meu dia, né? Foi um sentimento de tristeza, foi um sentimento de alegria hoje, amanhã é outro, o sentimento ele é polar, mas é a gente começar a levar atenção para o sentimento. Então, esse exercício, ele não quer que a gente controle o que a gente sente de fora, não é isso, né? Mas muitas vezes é a expressão, porque muitas vezes eu também não estou atenta ao meu sentimento, e aí, às vezes, ele vai sair em determinadas situações quando eu nem pensava, né? Porque eu não estava, né, em contato com ele, e ele, de repente, ele vai se expressar em algo que eu faço. O quarto exercício é o exercício da positividade, que é a gente procurar ver algo bom em tudo. Isso sempre tem um lado bom. Isso não significa que a gente não saiba identificar o mal do bom, não é isso, mas é que mesmo muitas vezes em algo que aparentemente é ruim, isso pode trazer algo bom. Então, a gente procurar ver isso, né? Assim, esse é o exercício da positividade. O 5 seria o exercício da abertura e imparcialidade, que tem muito a ver com aquela coisa dos sentidos que a gente falou, né? Da gente se manter aberto, se manter imparcial no sentido de estar aberto para aprender, né? E o sexto, que seria da equanimidade, que na verdade, que seria um equilíbrio de todos esses exercícios. Então, isso são coisas que a gente pode exercitar, né, para que a gente, então, possa manter essas três forças da alma, né, assim, atuantes e de uma maneira saudáveis e que nos ajudem no nosso processo de aprendizado. Bom, e aí, assim, terminando aqui a apresentação, né, eu trouxe esse pequeno texto do Amir Klink, né, porque ele fala assim que, tem uma frase dele que eu gosto, que ele fala que pior do que enfrentar, né, mais ou menos assim, que enfrentar uma tempestade, é não sair para velejar, né, é não sair. Então, ele fala assim, e aí eu acho que a gente pode pôr esse viajar, né, ampliar esse sentido da viagem. Ele fala que um homem precisa viajar, né, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como ele é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver, né? E aí, para terminar, eu trouxe esse texto que é atribuído a Fernando Pessoa, mas na verdade não é, né? É do Fernando Teixeira de Andrade, outro Fernando, que fala, né, que há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma de nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, eu acho que agora, né, a gente, né, fazer um intervalo, né, não sei como é que está o tempo aí, eu passei da hora que eu queria, assim, de falar em 1 hora, mas aí a Cíntia pode dar aí às vezes fazer um pequeno intervalo e voltar se tiver alguma pergunta. Sim, são 5h20, a gente pode fazer um intervalo aí de 10 minutos, voltamos às 5h30, e aí a gente tem uma meia hora ainda para conversar um pouco, até às 5, tá bom? Fábio vai compartilhar a tela da campanha, então se alguém quiser fazer o contato depois, entender um pouquinho, e daqui a uns 10 minutinhos a gente volta. Ok. Né? O Rudolf Steiner fala que ele começa falando, perseverar é aprender. Né? Aprender até que, eu não sei de cor, a gente pode até voltar nele. Até que aí tem um momento que ele fala que
que é crise. Se você vai passar pela crise quando você está aprendendo, porque você vai ter que não sei se é isso que você está perguntando, né? Então, assim, no processo de aprendizado, você vai passar por um momento de crise. Você vai passar, tem um momento ali da digestão, que é o passo 3, é um momento que você vai se confrontar aquilo que está chegando com suas questões, com coisas que você já tinha em você, né? Então, para você aprender algo novo, você vai ter que digerir o que você tinha antigamente, que esse novo vai ter que ser digerido a partir daquilo que você tinha também. Então, isso já vai gerar uma crise. E esse passo também, né, que até a Cíntia chamou a atenção, né, que é o da individuação, que é onde tem um looping, assim, onde você, para você chegar nisso, você passa numa crise. Né? Você passa pela crise, sim. Porque você é confrontada no processo de aprendizado, porque senão ele vai ser sempre uma repetição. Se você não entrar em crise, você vai repetir. Né? Você vai viver, mas assim, você vai repetir, você não vai aprender realmente algo novo. Para você aprender algo novo, você vai passar pela crise. Porque você vai ter que se ver com as suas crenças antigas, ou com o seu sentimento, como a gente falou, né? Você vai ter que passar por aqueles sentimentos difíceis, que aquela crise te lembrou daquele sentimento que você teve lá na sua infância, ou que você teve, né? Como aquela paciente que eu falei. E se você não resolve, isso pode se tornar algo crônico. Então, por exemplo, uma dor crônica, né, que é uma questão hoje de saúde pública, né, porque hoje a gente esqueceu, depois dessa pandemia, a gente esqueceu aí das questões de saúde pública, né? As questões de saúde hoje são as dores crônicas. E a dor crônica, tudo que se tornou crônico, né, foi uma coisa ali que não se resolveu. Foi um processo que ele ficou parado em alguma coisa. E muitas vezes ele está parado ali na dor, onde eu não. É uma dor tão grande que eu não acesso. Então, eu não quero entrar na crise. Né? Eu não quero entrar na crise assim. Então, eu me esquivo da dor, mas aí eu não faço o processo, aí essa dor se torna crônica. Né? A doença crônica também tem a ver com isso. A crise ela é inevitável, né, Fernanda? É inevitável. O que você vai fazer com ela é que é o ponto, né? Porque, veja, ninguém escolheu entrar numa pandemia, mas estamos tudo nela, né? Mas a partir disso é que você pode desenvolver aquele processo. Você sempre desenvolve querendo ou não querendo, Fernanda? Não, assim, é forte a gente falar que a gente não desenvolve nada, né? É isso que você está perguntando? Porque, por exemplo, você pode fazer o processo consciente e ir etapa por etapa, ou você pode, porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que estão vivendo essa situação e mesmo que elas não estejam nesse processo de o que eu tenho que aprender com isso, como é que eu vou me abrir para isso, alguma coisa nelas não está mais a mesma coisa, né? Uhum. Não está a mesma coisa. Então, a pergunta que eu faço assim, mesmo que você não esteja nesse processo de consciência, que a crise vem, e aí vem o aprendizado, e que você tem que olhar para isso, mesmo que você não esteja nisso, você passa de alguma forma pelo processo? Você consegue passar? Então, é aquela coisa, porque assim, os processos vitais, eles acontecem independente da gente, né? Que são aqueles 7, respiração, eles acontecem, eles estão acontecendo. Agora, assim, para você passar conscientemente pelo processo de aprendizado, o seu eu tem que estar envolvido no processo, né? E aí pode ser que assim, talvez eu não acredite que você não passe, você começa, você percebe, mas às vezes você não consegue se ligar, então você fica parado em algum desses processos, né? Então, às vezes você fica ou ali no 2, ou no 3, ali, ou você fica só, ou você não quer nem se ligar, não é? Tem muita gente que não quer nem se ligar. Então, você está percebendo tudo que está acontecendo, porque não tem jeito de não perceber,
mas você não quer se ligar a isso. Então, você fica ali no 1. E aí o que pode acontecer? Estresse, né? Nervosismo. Por quê? Porque você está percebendo tudo, mas você não está digerindo, você não está se ligando ao processo, você não está digerindo. Então, você fica no estresse. Né? Mas, assim, eu acredito que não tem como não perceber. Não sei se foi isso que você perguntou. Mas, assim, fazer o processo todo não é fácil. Realmente, o eu tem que estar envolvido. Agora, e outra coisa também, que às vezes a gente não consegue chegar no passo 7, tá? Mas, assim, que é de criar algo novo em cima disso. Mas, pelo menos, que você, né? Você chega ali no 4, entendeu? Que você já, sabe? Pelo menos que isso caminhe. Às vezes a gente não consegue também ter consciência de todo o processo, né? Que não é fácil mesmo, é manter a consciência o tempo inteiro. Não é fácil do eu, não é fácil. Mas, às vezes, você, né? Você chega até um ponto, né? Assim, mesmo que você não complete o processo todo. Sim. Tem aqui uma outra pergunta que é assim: os sentidos do olfato, audição, visão, tato, paladar, de certa forma, nos dificultam a conexão espiritual? Essa é a pergunta da Célia. Eu até vi essa pergunta aqui, Célia, assim, os sentidos medianos, que são esses, eles nos conectam com o mundo, tá? Então, eu acho que não é que eles não dificultam o acesso ao mundo espiritual, eu acho que só assim, eles nos conectam com o mundo externo, né? Mas assim, eu até percebo que tem, né, tem pessoas, e eu acho que você deve perceber isso também, tem pessoas que têm mais ligação com o sentido, que tem, por exemplo, tem uma percepção olfativa muito grande, e existem essas pessoas, né? Ou pessoas que têm um paladar muito apurado, mas não, eu não vejo isso como uma dificuldade, só que são sentidos que nos ligam ao mundo exterior. Bom, alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Pode abrir o áudio para fazer. Tá? Bom, Fernanda, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui falar com a gente. Foi uma aula muito, muito bacana. Depois como vai estar gravado, eu vou rever bem com calma e vou fazer anotação daquelas partezinhas que você falou, você trouxe. Muito bacana. E queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje. Acho que a gente pode abrir os áudios para falar um pouquinho com a Fernanda, né? Vou adorar. Vamos abrir os áudios? Você consegue abrir de todos ao mesmo tempo? Eu consigo ver. Deixa eu ver Consigo aqui. ver. Já estou no modo que eu estou vendo. Eu acho que todos foram abertos já, não foram? Então, eu posso fazer uma proposta? Claro. Então, que cada um fale o que aprendeu hoje, uma palavra. Pode. Vou fazer esse exercício. O que ficou? Porque isso é muito importante. Porque para cada um vai ficar algo, né? E esse algo que fica tem a ver com cada um. Né? Aprender a aprender. Mais que a gente se liga mais. Vamos fazer isso? Vamos. Aprendi a aprender. Quem falou foi Ângela? Não. Ângela vai falar agora. Foi quem? Socorro? Foi Socorro. Estou pensando. Então, pode pensar. Eu acho que eu entendi o processo. Eu acho que eu estava meio perdida.
aonde eu estava encaixada no pensar, sentir e ação, né, do querer. Então, agora eu estou entendendo um pouquinho melhor. Muito obrigada pela palestra, foi lindo. Ai, obrigada pela sua presença. Que é isso que fala, a gente passa pelo processo sem ter muita consciência das etapas que a gente está passando. É, Vai só vivendo, sentindo como é que é isso, e a confusão interna. Ó, gente, muito chá de boldo, viu, para digerir. Eu aprendi que eu estou aprendendo. Olha, para mim, como aluna, ficou muito a questão dos processos vitais, achei bem marcante, e dos sentidos. Essa correlação, para mim, foi muito interessante. E ficou a certeza de que eu tenho que perseverar nos exercícios colaterais. Uma coisa que a gente observa na vida, eu percebo na minha biografia, que tem certas coisas que elas sempre se repetem, né? E eu tenho uma amiga que ela diz que, claro que não da mesma maneira, ela vai fazendo qualidades diferentes. E eu tenho uma amiga que ela fala que toda vez que uma coisa se repete, é uma tentativa da gente para se curar. Então, você vem nesse processo, e aí você dá você sobe mais um degrau, e aí depois parece que você fala assim, meu Deus, isso de novo na minha vida. E ela falou isso, é sempre essa oportunidade de autocurar, né? Mas com esse processo aí ficou claro como você vai entendendo cada etapa do que você está vivendo. E aí também a gente fica sabendo onde é que a gente emperra mais também, né? A gente levar mais observação para isso, né? Foi ótimo, fico com mais saudade. Tem que vir, essa situação tem que melhorar, Fernanda. Saudades demais dessa terra querida, desse sotaque. Ô, gente, então vamos abrir o microfone, cada um, e falar uma palavra, pode ser? Tem muita gente escrevendo, certo? A Joana, deixa eu escrever, aprendi que os 12 sentidos ajudam no conhecimento. Deixa eu ver se tem outros aqui escritos. A Jéssica, ela fala que aprender com leveza nas crises, o sentido que ficou para mim no meu coração. Gratidão profunda. Acolhi ainda mais o conectar com o sentir. Fala Maria Cristina. Foi muito didático. Foi. Gente, tem um livro também que eu me lembrei depois da fala da Ângela, ou de alguém que é os 7 processos vitais e os 12 sentidos, né? Que é um livro fininho do Steiner, que é um livrinho daqueles fininhos, que é outro que vale a pena também, aí, né? Para quem quiser né? Se conectar mais aí com esse tema. E aí faz a ligação dos 12 sentidos com 7 processos. Gente, só mais uma informação. A semana que vem eu vou dar aula. Eu dei uma aula para a Federação da Pedagogia Curativa sobre o alimento no desenvolvimento da humanidade. Então, como é que as famílias botânicas vão chegando em cada época cultural e a relação disso com o desenvolvimento da consciência. É bem desafiador e eu consegui fazer 1h40
aqui no grupo a gente ficou... Cíntia, teu microfone voltou a ficar bem baixinho. Ah, foi? Melhorou? Fala. Melhorou? Ah, muito! Então, a gente vai dividir em 2 dias para poder eu falar com calma. Porque lá eu tive que falar com muito rápido. Porque geralmente é uma aula que eu dou em 2 dias e eu tive que sintetizar em 1h30. Foi um poder de síntese que eu não consegui fazer. Então, convido a todos, a Fernanda também, se quiserem a semana que vem, vou falar desse tema. Eu venho na aula mesmo, eu falo desde a cosmogênese, mas aqui nesse encontro eu vou falar a partir de Adão e Eva, até a alma da consciência. São Que muitas, bacana. bem Ah, desafiador e nesse sentido assim de eu ainda não consigo muito lidar com essa coisa da tecnologia, de falar para uma câmera, então isso é bem desafiador para mim. Porque dar aula olhando para as pessoas é diferente, né, Fernanda? uhum. É É, bem é. Mas fica o convite para todos. Obrigado por terem vindo. Fernanda, muito obrigada. Se você tiver um novo tema que você quiser compartilhar conosco, por Tá. favor, me avise. Sempre é muito bom te ouvir, viu? E obrigada a todos. Vamos nos despedir de Fernanda. Dar um abraço, uma palavra. Obrigado, Fernanda. Muchas gracias. Um abraço, Muito né, obrigada. bem grande para cada um e que a gente possa aprender, né? Tá sempre aprendendo.